Essa automação vai buscar os dados do Olerite em PDF dos funcionários e vai transformá-los em um arquivo QNAB para pagamentos para o Banco Inter. Então, primeiro, antes de começar explicando aqui, arquivos PDF, eles podem ser lidos pelo VBA e transformados em uma planilha, ou até em documentos Word, porém nem sempre. Quando ele é de fácil leitura, como esse aqui, a gente fala que é de fácil leitura quando a gente consegue selecionar os dados. Ele é possível gerar o arquivo, convertê-lo, porém o VBA não é a linguagem ideal para fazer esse tipo de trabalho. O ideal é a gente utilizar o Python, mas o VBA também consegue fazer esse trabalho. Porém, nesse caso, ele está de fácil leitura, porém nem tanto para o VBA. Ele não conseguiu converter esse arquivo em uma planilha. Só que, como esse PDF está de leitura, ele não é um arquivo digitalizado, não é um arquivo escaneado, ele veio direto de um RP, a gente consegue dar um Ctrl A e ele seleciona todos os campos. Então a gente dá um Ctrl C, ele vai copiar, ele leva um tempo para copiar isso aqui tudo, porque são mais de 100 páginas, mais de 100 funcionários. Cada página tem 2 vias, então ele demora muito para fazer essa cópia. Quase terminando. Enquanto ele termina, aqui no Excel, na verdade ele já até terminou, ele desaparece quando ele faz a cópia, quando ele completa a cópia. Aí aqui no Excel, eu venho aqui na aba, na célula A1 e colo, Ctrl V. Ele vai colar, a gente não vai entender nada, porque está todo desconfigurado. O nome do funcionário deve estar lá embaixo, o CPF, está tudo bagunçado. Antes de mandar iniciar a formatação, o cliente tem que vir aqui na aba Iniciais e completar aqui os dados da empresa. O CNPJ com a máscara, razão social, caixa alta, código do convênio, o Banco Inter no momento ainda não está trabalhando com esse código de convênio, pode deixá-lo em branco. Mas caso um dia ele vir a trabalhar, é só informá-lo ali. Aí o número da conta, agência, data da geração do arquivo está pegando a data atual do Windows, tem uma funçãozinha aqui buscando, mas ela pode ser digitada. Aí o número sequencial do arquivo funciona assim, o primeiro arquivo é o arquivo 1. Vou gerar um novo arquivo, novos favorecidos serão pagos, arquivo 2. Aí vai ter um novo pagamento, arquivo 3 e assim por diante, mas nunca utilizar o mesmo número, porque senão vai dar duplicidade. E além de carregar essa sequência dentro do arquivo, ela também complementa o nome, a nomenclatura do arquivo. Aí o tipo do serviço, por mais que seja pagamentos a salários, para Pix só funciona pagamento fornecedor. Aí a forma de lançamento é o Pix, poderia ser uma TED ou transferência para contas do Inter. Data de pagamento também tem uma função buscando a data atual do Windows, mas se o cliente quiser, vou importá-lo hoje, mas eu quero que o pagamento seja daqui a 5 dias. Você pode colocar aqui mais 5, ele já vai entender que é daqui a 5 dias. Ou até digitar mesmo essa data. Aí o logrador aqui, ele coloca os dados da empresa. A rua, o número, complemento, o bairro, cidade, o CEP e o estado. Feito isso, ele só precisa se atentar aqui ao número sequencial, que ele tem sempre que ficar modificando esse número. Cada arquivo, um número diferente. Vou voltar aqui no meu recibo, vou clicar aqui no botão formatar. Aqui ele vai levar um bom tempo, porque aqui são mais de 100 funcionários. Cada página tem mais de 100 linhas, ou seja, vão ser mais de 1000 linhas aqui para fazer essa formatação. Ele vai lá, ele vai pegar o nome do favorecido, no caso do funcionário, o CPF, nesse caso desse Elevate, não tinha o campo CPF. Eu pedi para o cliente incluir, ele vai incluir, então depois disso a macro vai funcionar corretamente, mas por enquanto vocês vão ver que o CPF ele não vai trazer. Aí ele vai trazer os dados bancários, agência, conta, inclusive o código do banco.
Aqui ele já terminou a conversão, então aqui o banco, ele trouxe o código, se não me engano todos os funcionários têm conta no mesmo banco. Aí ele trouxe a agência, o dígito da agência, a conta, dígito da conta. Quando existir, quando não, ele fica em branco. O nome do favorecido. Esses campos eles estão ocultos devido a questões de sigilo. O código, esse código aqui, ele pode ser uma sequência 1, 2, 3, assim por diante. Cada funcionário, cada favorecido tem que ter o seu dígito. Mas no caso aqui, esse cliente, os funcionários dele já têm uma chave primária, que já vem lá do documento, do Lerite. Então aqui eu utilizei o mesmo código. Aí ele trouxe o valor, o CPF ele trouxe em branco. Branco não, ele trouxe zerado, porque ainda não existe, mas precisa ter o CPF aqui, então está trazendo zerado. E aqui, que na verdade é tipo de chave, ele trouxe todos como os dados bancários, que são aqui todos os dados. Aqui dentro tem a chave telefone, e-mail, CPF e aleatório. Como aqui o cliente já informou são todos os dados bancários, então aqui ele já colocou o tipo dessa chave como dados bancários, e na chave ele ficou em branco. Feito isso, o cliente pode dar uma análise aqui, o setor de DP, tá ok, ele vai clicar em KNAB, ele vai pedir o usuário aqui, o usuário de rede. Se não souber esse usuário, é só vir aqui na pasta este computador, disco local, pasta usuários ou users, e aqui vai estar a lista dos usuários logados naquela máquina, que tem acesso àquela máquina. Eu preciso daquele usuário logado no momento. Eu sei que o meu é Vinic. É o usuário que tem acesso à pasta de download naquele exato momento. Porque é na pasta de download que ele vai salvar o arquivo. Então eu venho aqui e só coloco meu usuário, que é o Vinic. Então, ok. Arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui minha pasta de download. Nomenclatura do arquivo sempre será assim. CI 240, que é a versão do KNAB, a versão 001 e aqui a sequência, .ren, sempre .ren ou .txt. Então aqui, esse é meu primeiro arquivo, sequência 1. Digamos que eu quero gerar um novo arquivo, vou colocar sequência 2, vou mandar pagar e vou gerar KNAB. Vou colocar aqui o meu usuário, vou dar um OK, e aí ele me salvou aqui o arquivo sequência 2. Vou abrir o meu arquivo, esse arquivo aqui está pronto para ser importado lá no banco, com todos os dados bancários, todos os dados dos funcionários. Voltando aqui no meu Excel, quando eu mandei formatar, ele já limpou, ele já apagou o meu último formulário. Então aqui o próximo lerite que for colado vai estar já pronto, vai estar limpo. Na minha aba de pagamento Pix ele ainda não limpou, ele tem os dados do último arquivo, caso eu queira gerar um novo em cima dele mesmo. Mas na hora que eu mandar formatar aqui de novo, a primeira coisa que ele vai fazer é limpar isso aqui. Ele vai tirar todos os dados para formatar e trazer o novo. Então aqui o cliente só precisa se atentar a essa nomenclatura aqui, o número sequencial do arquivo, e se ele modificar essa data de pagamento, ele também precisa dar essa manutenção. Do contrário, só se atentar ao número sequencial, colocou o recibo aqui, formatou e gerou o arquivo KNAB. E o arquivo está pronto para ser importado no Banco Inter.